Joan Laporta tem um sonho, e esse sonho pode mudar a história recente do FC Barcelona. 2 nomes, 2 contratações, um mesmo verão. Rodi Hernández e Julián Álvarez. Se o Barça conseguir pelo menos um dos dois, Hansi Flick terá o melhor meio-campo e o melhor ataque de toda a Europa. Há um grande problema que vou te contar nos próximos minutos, e acredite, não é o que você pensa. Fica até o final do vídeo porque eu vou te contar o detalhe que ninguém está falando sobre o prazo real que foi estabelecido. Tudo começa com uma lesão. Frenkie de Jong, peça-chave no meio-campo do Barça, vira desfalque e reacende uma urgência no Barcelona. Eles precisam de um meio-campista de alto nível, e é aqui que entra o primeiro nome. Rodi Hernández, campeão do mundo, um dos melhores volantes do planeta e atualmente jogador do Manchester City. Mas espere, porque o que vem agora é a parte que surpreendeu toda a Espanha. O Real Madrid já dava a contratação como certa, e o Barça decidiu entrar na disputa, porque Joan Laporta se atreveria a lutar por uma negociação que parecia totalmente perdida. Pois atenção, porque segundo revelou o jornalista catalão Nils Solà, do Larguero na cadena SER, a direção esportiva do Barcelona mantém aberta a negociação por Rodri, para reforçar o esquema de Hansi Flick nesta janela de transferências. Esse jornalista afirma que o clube culé estaria disposto a assumir uma transferência próxima dos 50 milhões de euros, desde que o jogador, é claro, aceite jogar no Camp Nou. E aqui vem o dado que muda tudo, porque no Barça garantem que Rodri adora o projeto azulgrana, e não é apenas uma fantasia da diretoria, há algo real por trás disso. Mas antes de você se empolgar, precisa ouvir sobre o enorme obstáculo que está por vir. Rodri tem contrato com o Manchester City até 2027. O time inglês, depois de vencer com ele no Mundial, não tem nenhuma intenção de facilitar sua saída assim tão facilmente. Além disso, o Real Madrid está na frente nessa disputa, e o próprio jogador veria com bons olhos voltar à Espanha vestindo branco. Então, por que o Barça continua insistindo em algo que parece praticamente impossível? A resposta tem a ver com uma palavra que você vai ouvir muito neste vídeo: paciência. E em alguns minutos eu vou te explicar exatamente o que está esperando Joan Laporta para fazer um movimento. Atenção, porque é uma verdadeira loucura. Para Hansi Flick isso não é uma dúvida, é uma prioridade. O técnico alemão considera que Rodri tem o perfil ideal para dominar o meio-campo e elevar o nível competitivo de todo o setor central. Além disso, no Barça sabem que contratar um jogador que parecia destinado ao eterno rival teria um impacto esportivo e simbólico enorme. Imaginem a reação da torcida se isso fosse anunciado. A contratação de Rodi Hernández. Imagine esse Rodri como titular no Barça. Como o Barça tira do Madrid essa contratação no último segundo? Seria uma bomba midiática e futebolística. Mas tudo depende de um fator que nem Laporta nem Hansi Flick controlam totalmente. A decisão final é do próprio jogador. Fique atento, o desfecho dessa história está mais próximo do que muitos pensam. A diretoria do Barcelona decidiu algo muito claro: não agir de forma precipitada. Eles vão esperar pacientemente qualquer brecha nas negociações entre o City e o Real Madrid. E o jogador vai intervir se surgir a oportunidade certa. É uma jogada de xadrez, não de força bruta. Enquanto todos no futebol consideram certa a contratação de Rodri pelo Real Madrid, o Barça segue em silêncio, aguardando sua vez. Mas Rodri não é a única negociação em andamento. Há um segundo nome que, segundo Joan Laporta, é tão ou mais importante. E essa contratação se tornou uma guerra aberta há vários meses. Julián Álvarez, campeão do mundo com a Argentina, a grande estrela do Atlético de Madrid, é o segundo grande objetivo do verão culé. Segundo informou o Partidazo da COP, é o sonho de Joan Laporta conseguir fechar as 2 contratações na mesma janela de transferências. Rodri e Julián Álvarez juntos, vestindo azulgrana. Imaginem o que poderia acontecer vendo esses 2 craques no time de Hansi Flick. Mas cuidado, porque o que aconteceu nessa negociação é digno de um filme. Ofertas, ultimatos, guerra verbal entre dirigentes e tudo isso eu te conto agora mesmo. Continuamos. Joan Laporta já fez uma oferta importante ao Atlético de Madrid, mas com uma condição: ela não será eterna. O próprio presidente culé disse isso sem rodeios. Não vamos ficar dançando conforme a música de ninguém. A oferta tem data de validade e o Barça vai ditar o ritmo, não o Atlético de Madrid.
No entanto, a entrada forte de outros times da Premier League como o Arsenal na disputa complicou tudo. A primeira oferta de 100 milhões do Barça nunca convenceu o Atlético de Madrid, e agora se fala que o Barça teria que aumentar ainda mais sua oferta, se quiser realmente continuar na disputa. Arsenal foi descartado de qualquer disputa há algumas horas, então o único cenário é Julián seguir no Atlético de Madrid. Ou que finalmente se chegue a algum tipo de acordo, porque Julián já falou na Copa do Mundo deixando claro que quer sair da equipe rubro-branca. Mas é uma negociação muito complicada, porque várias partes dentro do próprio clube rubro-branco já falaram publicamente. E demonstraram sua indignação pelas ofertas do Barça por esse jogador. Jogador que já tem acordo com o Barcelona há meses, conforme dito e confirmado pelo Atlético de Madrid ao argentino. Que se chegasse uma oferta interessante, o Atlético de Madrid facilitaria sua saída. O foco de Julián Álvares deixou uma coisa muito clara. E é que o argentino não quer continuar nem mais um minuto jogando pelo Atlético. O Barça espera e confia que Julián faça nas próximas horas algum tipo de comunicado ou declaração pública para continuar insistindo e conseguir que haja um entendimento entre ambas as partes. E aqui está a chave que quase ninguém te explica. O Barça não tem um prazo infinito. Julián pensa em ir para Barcelona, mas o Atlético de Madrid não quer liberar seu melhor jogador facilmente. É uma corrida contra o tempo para ver quem vence. E aqui chegamos ao coração de todo este vídeo. O Barça realmente pode fechar as duas negociações ainda neste verão? A resposta honesta é que isso é extremamente difícil e complicado. As duas negociações dependem de terceiros que não querem facilitar nada. O City com Rodri e o Atlético de Madrid com Julián Álvares. Além da forte concorrência do Real Madrid e de outros times da Premier League, por exemplo, pelo Julián Álvares. Mas tem algo que você não pode esquecer. Ainda há tempo. E enquanto houver uma única possibilidade no Barça, eles vão tentar até o último segundo. Esse é exatamente o estilo do Laporta. Paciência, ofertas com limite e pressão da mídia, e esperar o momento certo para dar o golpe. Se essas duas negociações forem fechadas, o Barça de Hansi Flick teria de uma só vez um dos melhores volantes do mundo e um dos atacantes mais letais do futebol atual. Vamos ver o que acontece nas próximas horas, porque tudo vai ser uma questão de tempo. Falta muito pouco para o início do campeonato. Já estamos em agosto e os times querem definir seus elencos. Minha pergunta é: você acha que Joan Laporta conseguirá fechar pelo menos uma dessas negociações? Ou no final ele vai ficar de mãos vazias? Deixe nos comentários e, por favor, deixe um baita like se você gostou dessa análise. Inscreva-se para acompanhar tudo sobre o mercado de transferências no Barça Roy. Além disso, lembre-se que no próximo sábado transmitiremos o jogo de pré-temporada do Barcelona contra o TNF e o UD. Não perca! Assista totalmente grátis aqui com a melhor narração em espanhol. Barça ontem, Barça hoje, Barça sempre.